paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus que venha falar com cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, ó Espírito Santo. Nesse momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas ofensas, que o Senhor venha reavivar dentro do nosso ser, meu Pai, a esperança de que hoje pode ser um dia melhor, meu Pai. Ó Espírito Santo, muitas vezes temos lutas que já sabemos que não conseguimos ir vencê-los sós, mas ainda assim estamos aí tentando ver se alguma coisa pode melhorar, meu Pai. Mas que a partir desse estudo possamos entender que tem lutas que temos que entregar ao Senhor, que tem lutas que só o Teu Santo Espírito pode nos fortalecer ao ponto, meu Pai, de fazer com que a nossa alma descanse no meio das batalhas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, fala sobre os tesouros no céu. Então, hoje vamos aprender sobre os tesouros no céu. E no versículo 19 começa a falar assim, esse é Jesus a falar, ok? Não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, o primeiro ponto que ele nos ensina aqui é para não ajuntar tesouros na terra. Porque nosso tesouro, quando está na terra, e, por exemplo, nossos bens, tudo aquilo que nós nos apegamos a ele, e tem um risco. Quando está na terra, tem um risco. Por quê? Porque pode sofrer acidente, roubos, pode sofrer adversidades, qualquer coisa. Por exemplo, agora mesmo temos uma casa. É minha casa, damos a mão no pé, é minha casa, tenho casa, tal. De repente, vem uma tempestade. Quantas pessoas já perderam casa no meio da tempestade? Ou de repente, a casa se incendeia. Quantas pessoas já perderam a sua casa em meio do fogo ou da chama que consumiu tudo? Num só momento. Então, ele nos ensina que não temos que colocar o nosso foco, não é que agora vamos ir cuidar do que é nosso, nossos bens materiais. Mas o que Jesus quer ensinar aqui é que não nos apegamos tanto já a coisas materiais ao ponto de amá-lo sobre todas as coisas. Ao ponto de amar e mais que a nossa própria vida, a nossa própria alma. Entende? Porque tem casos onde a pessoa ama tanto seus bens materiais, ama tanto o seu dinheiro que prefere divorciar-se, prefere perder um filho, prefere perder familiares, perder muitas coisas, perder sua própria família, vender a sua própria alma ao ponto de enriquecer. Se o bruxo falar, não, se fizeres isso mais o outro, vou te enriquecer, vais ser um grande empresário, vais ter isso mais o outro, a pessoa vai e faz. Inocentemente pensando que isso é só para que ela possa ter o seu ganha-pão. E de repente começa a ver a sua vida a ficar tudo embaralhado, a vir tudo para trás. Por quê? Porque se focou na riqueza desse mundo e não se deu conta que vendeu a sua própria alma para poder ter riqueza nesse mundo. A nossa alma é eterna. Nós não podemos brincar com a nossa alma. Não podemos brincar com a nossa alma porque a nossa alma é eterna. E o que mais vemos no mundo hoje em dia são coisas para nos apegar ao ponto de vender a nossa própria alma. Sandra, não, eu nunca pensei nisso, mas às vezes nós mesmos vendemos a nossa própria alma. Como assim, Sandra? Assim, vendemos a nossa própria alma no sentido de querer colocar um trabalho na frente da nossa saúde. Não, eu preciso de ganhar mais dinheiro, mas nem paramos para pensar que a nossa saúde não se adapta para ganhar tanto dinheiro, para fazer tantas horas de trabalho. Então, em vez de ficar com a hora mínima, as 8 horas de trabalho, porque sabemos que não podemos fazer mais porque a nossa saúde está a gritar aí, preferimos colocar o dinheiro na frente de que ver que a nossa saúde precisa ser restaurada. Vemos que beber álcool, não consumir drogas e consumir doces, por exemplo, temos ansiedade, então nos dá para comer muito doce, ou nos dá para comer compulsivamente, mas coisas que não fazem bem para o nosso corpo, entende? Mas preferimos colocar esse prazer no nosso corpo, desculpa, de que pensar assim, estou a destruir a minha saúde, vou ter diabetes, vou ter hipertensão, vou ter colesterol. Então isso também é se apegar a coisas que nos destroem e
deixar que a nossa alma continue a sofrer. Isso também é vender a nossa própria alma, porque estamos a destruir a nossa alma sutilmente. E não estamos a sentir. Então, é fácil a pessoa vender a sua alma. É fácil. Porque quando nós nos apegamos a coisas, e não entendemos que a nossa alma pertence a Deus, apegamos a coisa de tal forma que é difícil tirar. Então, quando nós sabemos que temos uma coisa, que estamos apegados a Ele, mas que nos custa deixar, que até já tentamos deixá-lo, mas não conseguimos deixar, a primeira coisa é falar, Espírito Santo, eu reconheço que esse tipo de hábito, que esse tipo de coisa, e eu reconheço que eu estou apegada a isso, que eu às vezes sinto que se eu perder isso que eu tenho, que esse é meu ponto seguro. Entende? Então eu reconheço que se eu perder isso nesse momento, ou se eu deixar de consumir essa coisa, eu vou morrer. Eu vou ficar mais ansiosa, eu vou ficar mais aflita, eu vou ficar sem chão. Eu reconheço que se eu dependo tanto dessa pessoa para eu poder comer, para eu poder manter os meus filhos, que se essa pessoa me deixar agora mesmo, que essa pessoa me abandonar, agora mesmo, eu reconheço que eu não sei o que eu faria da minha vida. Eu reconheço que eu poderia até cometer um suicídio. Se essa esposa, se marido, se namorada me deixar. Eu reconheço que eu poderia até fazer suicídio. Eu reconheço que se eu perder esse trabalho, eu reconheço que eu estou tão apegada a esse trabalho, que se eu perder esse trabalho, eu tenho tanto medo de perder esse trabalho, porque senão não tenho como manter a minha vida nesse país. Então, não tenho como me sustentar. Então, eu reconheço que eu tenho medo de perder essa coisa, que se eu perder, eu reconheço que eu não sei o que seria da minha vida. Entende? Tudo que nós sentimos medo de perder, temos que entregar ao Espírito Santo. Por quê, Sandra? Simplesmente, se não entregarmos ao Espírito Santo, as trevas vão trabalhar com tanta força para nos fazer sempre estar com esse medo. Olha, e nós podemos até cair num grande perigo. Olha, se tu não queres perder esse trabalho, então entra na prostituição. Tens que entender que tens lá que estar aí com o chefe. Entende? Porque aqui todo mundo que quer manter o seu trabalho tem que estar aí com o chefe. Tem que estar aí, vocês já sabem, porque muitas coisas não posso dizer por aqui. Então tens que estar aí, e aí amorosa, amiguinha com o chefe. Porque senão vais perder esse trabalho. Se não queres perder esse trabalho, então fica aí amiguinha com o chefe. Aí já estamos a vender a nossa alma. Se não queres perder esse trabalho, e se queres manter a ganhar esse mesmo dinheiro ou ganhar um pouco mais, então tens que fazer um trabalhinho aí extra. Tens que fazer alguma coisa aí, alguma aldrabice, alguma coisa aí que não é legal. Mas não te preocupes, ninguém vai saber. A palavra de Deus diz que não é nada oculto que se faz que não venha a ser revelado. Então, antes que isso de mal que estamos a fazer venha a ser revelado, então é melhor entregar para Deus, para que o Espírito Santo e faça tudo novo, para que o Espírito Santo afaste o mal de nós, a tentação de nós. Entende? Não, e é assim, se tu tens que entender que, se tu agora mesmo, essa poupança, tocares nesse dinheiro, porque a pessoa está aí a morrer, precisa de medicamento para poder restaurar a sua saúde, precisa de estar assim, os filhos estão aí a gritar, que aí precisam de roupa, precisam de sapato, mas a pessoa aí está tão aferrada a esse dinheiro, não, eu não posso mexer nesse dinheiro, esse dinheiro faz desse dinheiro o seu Deus, não posso mexer nessa coisa. Então, de repente, às vezes até acontece incêndio, acontece coisa assim, e tal, o dinheiro perdeu. Ou de repente o banco vai à quebra, de repente fica tudo bloqueado, a pessoa fica sem o seu dinheiro. Porque colocou o dinheiro em primeiro lugar. Colocou o dinheiro antes que o bem-estar da sua família. Não é que agora vamos chegar e gastar dinheiro assim como assim, não. É entender que para tudo temos que orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, tudo aquilo que eu me sinto apegada a Ele, tudo aquilo que eu sinto que se eu perder, eu vou morrer, eu vou ficar aí desesperada, retira da minha vida, faz-me descansar. Porque o nosso principal foco, o nosso objetivo, a única coisa que nós temos que adorar nesse mundo é a Deus. Então nós não podemos colocar nada como o primeiro da nossa vida, como o nosso Deus. O único Deus que merece ser adorado é Jesus Cristo. Então nós não podemos estar aqui adorando dinheiro, adorando coisas, querendo fazer coisas ilícitas, coisas más, só porque nos vai dar um benefício. Sim, mas depois a nossa alma grita. Porque nós quando fazemos algo de errado, a nossa alma grita. Grita. Por que nossa alma grita? Porque nós sabemos que algo estamos a fazer mal. Porque sabemos que o que estamos a fazer vai trazer consequência. Vai trazer consequência. Entende? Então não temos que estar, porque o outro fez, eu vou fazer. Porque tá. Não, é assim. Meu pai,
Eu sinto, porque talvez há um parceiro, uma parceira que me ameaça de que se eu o deixar, por exemplo, vai me matar. Se eu o deixar, vou ficar sem idade de comer os meus filhos, porque eu não tenho trabalho, não tenho nenhum sustento. Meu pai, eu tenho medo de ficar sem essa pessoa, porque se eu deixar agora, eu vou ficar desamparado, vou ficar desesperado. Meu pai, eu tenho medo que essa pessoa me coloque para fora da sua casa. Meu pai, eu tenho medo de perder esse emprego. Meu pai, Espírito Santo, eu tenho medo de pouco dinheiro que eu tenho de perder. Eu tenho medo de perder essa casa. Eu tenho medo que o proprietário venha e me peça a casa e de repente fica no olho da rua. Eu tenho medo de que a minha saúde venha ficar pior. Então, agora mesmo se ficar pior e eu posso morrer, não quero deixar meus filhos pequenos. Tudo aquilo que é medo não vem de Deus. Tudo aquilo que temos medo de perder não vem de Deus. Por que temos medo de perder? Porque em vez de colocar que aquele que nos sustenta, aquele que tem que ser o nosso foco, é Jesus Cristo, colocamos em coisas. E coisas podem se perder, coisas podem ser queimadas, podem ser roubadas, podem ser destruídas. Porque tudo aquilo que está nessa terra destrói-se. Mas quando o nosso foco está em Jesus Cristo, está nos céus, é Ele quem guarda tudo que é nosso. Meu Pai, essa é a minha poupança. Me ensina a administrar a minha poupança. Meu Pai, esse é o meu medo de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não quero entrar em nada errado, mas eu tenho medo disso, mas o outro. Então, por esse medo, eu estou quase a fazer algo errado. Entende? Aí Deus vem e defende. E Deus protege o que é nosso. Mas quando continuamos com esse medo dentro de nós, estamos a correr um risco de fazer um grave erro. Estamos a correr o risco de cometer alguma coisa aí, que talvez vai ser no crime, ou fique marcado de toda a nossa geração e fica manchada com isso. Repara que, por exemplo, se tivermos um avô, um bisavô que fez algo macabro, ou foi mulherengo, não tinha muitas mulheres, ou coisa assim, basta falarmos o nome, por exemplo, quem é o teu avô? Meu avô é João Batista, isso é João Batista. Mesmo que a pessoa não falar na nossa frente, João Batista, João Batista. João Batista tinha muitas mulheres. João Batista era mulherengo. João Batista era um homem violento. João Batista foi aquele que matou o fulano e tal, não é assim? Então, uma só pessoa mancha o apelido de toda a geração que vem lá na frente. Por isso tem maldição de geração em geração. Por quê? Porque como essa pessoa aqui fez algo mal, então todo aquele que vem da sua geração vai carregar o peso, o sangue, ou o que seja que essa pessoa fez. Esse familiar, mesmo ainda não nascendo, já carrega o peso, já carrega o pecado do familiar que cometeu lá atrás. Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus misericórdia, meu Pai. Misericórdia se algum dos meus familiares ou eu mesma tenho feito coisa que tem entristecido o Santo Espírito, tem feito coisa que tem amarrado a minha vida. Porque às vezes nós falamos assim, na minha família todo mundo morre de cancro. Então, fala, não, é de raça que todo mundo morre de cancro. Não é de raça não. Temos que entender que quando algo repete-se muito na nossa família, alguém tem que vir romper, meu pai. Eu não sei quem cometeu isso. Por exemplo, tem um espírito de adultério na família. Todo mundo na família começa a fazer adultério. Todo mundo na família começa a fazer prostituição. Todo mundo na família começa a morrer da mesma doença. Todo mundo, desculpa. Todo mundo começa, por exemplo, ninguém nessa família prospera. Todo mundo vive na miséria nessa família. Então aí vem, por exemplo, todas as crianças dessa família sempre são violadas. Todas as crianças dessa família sempre sofrem a mesma doença. Então, aí há um problema. Não é falar, não, é de família, é de raça. Não é de família, não. Não é de família, não. Não. É uma maldição de geração em geração. Alguém abriu a porta no passado para que essa maldição entrasse na família. Então tem que vir alguém clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo para poder limpar essa maldição que entrou na família. É assim. E muitas vezes, nós temos que entender que Jesus falou uma vez assim, quando os discípulos, não? E foi um grupo e tirar um demônio, desculpa, pela manhã, é uma guerra com a minha garganta. Peço muita desculpa. Então, quando foi um grupo de discípulos a tirar demônios de uma pessoa, só um só homem bateu em todos eles. Entende? Bateu em todos eles. Então, eles não conseguiram expulsar esse demônio. Então, automaticamente, eles perguntavam por que não conseguiam expulsar esse demônio. E Jesus Cristo falou que há castas de demônios que só são expulsos
expulsas. E com jejum e oração. Como assim uma oração, sabe? Nós temos que entender que, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, por exemplo, vamos ler nos Salmos, vamos meditar nos 4 evangelhos. Isso também é oração, porque é comunhão com Deus. E aí, meditando na palavra, que é ler a palavra. Então, às vezes, mesmo um só versículo, esse versículo, Deus toca no nosso coração, o Espírito Santo toca no nosso coração, e nós vamos aí meditando. Meu Pai, o que o Senhor quer me dizer com esse salmo? O que o Senhor quer me dizer com esse versículo? O Espírito Santo vai revelando, vai revelando. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu não entendo a Bíblia, então como é que eu vou ler? Entende? Eu falava assim, mas é o Espírito Santo quem revela, porque a palavra é dele. É ele quem vai revelando. Porque o que ele pode revelar para mim, através desse estudo que estou a fazer, talvez para ti está a revelar outra coisa. Entende? Então, nós temos que entender que manter uma oração em espírito, meu Pai. Por isso que muitas vezes quando eu ponho o estudo aqui, também eu coloco louvores. Por quê? Porque louvores é adoração a Deus. Quando nós louvamos a Deus, quando nós ouvimos louvores para Deus, músicas que realmente louvam o nome de nosso Jesus Cristo, estamos a prestar culto a Deus, estamos a prestar uma adoração a Deus. E isso faz com que a presença de Deus ainda se aproxime mais e mais de nós. Por isso que Deus, nós temos que entender que Deus é Espírito. Então, para poder comunicar com Deus, temos que estar em Espírito. E como é estar em Espírito? É no Espírito de adoração. Nós, quando adoramos a Deus, às vezes estou no meio da angústia, coisa assim total, de repente eu falo assim, Espírito Santo, coloca um louvor na minha mente, coloca uma adoração na minha mente para eu poder adorar o Senhor. Ele vem e coloca um louvor na minha mente e eu aí começo a adorá-lo para não pensar em vingança, para não pensar no rancor, na mágoa, na falta de perdão. Entende? Então, tudo isso, o Espírito Santo nos ajuda. Através de quê? Através da adoração, da música que realmente adora a Deus, através da sua palavra. Entende? Da leitura da sua palavra, através de entender que o jejum, quando nós fazemos jejum, temos que entender, porque eu sei que tem muitas pessoas, como eu também pensava, que o jejum é, por exemplo, jejum é, como é que eu posso dizer? Jejum é uma determinada religião que faz isso, mas o outro, então nós estamos acostumados a muitas coisas a baralhar. Não. Jejum para Deus, jejum que agrada a Deus, esse jejum onde nós nos apartamos de tudo que é mal. Às vezes pensamos que jejum para Deus é jejum, por exemplo, eu faço de X dia, já está. Tem pessoas que fazem muito jejum, que é, por exemplo, eu deixo de comer uma comida, eu deixo de fazer tal coisa, assim, sabe? Eu deixo de ver filmes que eu sei que não agrada a Deus. Não. Jejum para Deus, jejum que realmente agrada a Deus, é aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus a fofoca. Então eu não vou só, por exemplo, 7 dias eu vou fazer jejum de não fazer fofoca, certo? E depois, termino o jejum de 7 dias, depois eu começo a fazer fofoca. Não funciona assim. 7 dias eu deixo de comer doces porque eu vou fazer jejum para não comer doces. Então, 7 dias eu paro de comer doces, mas depois de 7 dias eu começo a comer doces outra vez. Não funciona assim. Eu começo, por exemplo, 7 dias a não ver novelas e filmes que eu sei que não agrada a Deus, mas depois de 7 dias eu volto outra vez a ver. Não funciona assim. Jejum que agrada a Deus, esse jejum que falamos assim, meu Pai, a partir de agora, me ajuda a fazer um jejum por toda a minha vida. Jejum de não estar no meio da fofoca. Jejum de não querer e estar com ansiedade de comer doces. Jejum de não estar a ver conteúdos que não agradam ao Senhor. Jejum por toda a minha vida de não estar a alimentar com alimentos que eu sei que destroem a minha saúde. Jejum de eu poder controlar a minha língua, falar menos e ouvir mais. Jejum, entende? Tudo aquilo que é mau. Nós vamos fazer 7 dias e depois, no restante dia, começamos a fazer asneira. Entende? Com Deus, o jejum que agrada a Deus é o jejum que nós fazemos permanentemente. Deus não gosta de fofoca. Deus não está no meio da fofoca. Eu vou deixar a fofoca. Deus não gosta de que... Porque ele fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Certo? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que entender que nós temos que curar nosso corpo. Isso quer dizer que nosso corpo é santo. Isso quer dizer que o nosso corpo, se queremos que Deus habite dentro, porque o Espírito Santo quer morar dentro de nós, temos que curar do que vemos, do que ouvimos, do que falamos. Então, 7 dias eu faço jejum de não falar asneira, de não falar palavrões,
Não é que não vamos gerar, porque nós somos pecadores, vamos gerar, mas sempre nos corrigir. O Espírito Santo me perdoe, me ensina, me corrige. Entende? Então, né, 7 dias eu faço jejum disso, 21 dias faço jejum do outro, mas depois do jejum, acabou. Não. Jejum tem que ser permanente. Por que tem que ser permanente? Porque aquele que faz jejum, porque assim, aquele que faz jejum de 7 dias, ok, jejum tip top, correu tudo bem, mas depois começa a fazer tudo pior ainda do que estava fazendo antes. O que acontece? Que automaticamente volta a ser pior o que ele tinha antes do que agora. Ou seja, se multiplica a maldição sobre a sua vida. Entende? Mas quando nós temos que entender que o jejum tem que ser permanente. Então toda a maldição que vem na nossa vida, tudo aquilo que vem para atormentar a nossa vida, estamos sempre preparados. Estamos sempre preparados. Porque no hospital, o médico não vai dizer assim, ok, 7 dias vamos preparar o carro de paradas. Não? Sabemos que o carro de parada é quando o coração aí fica sem bater, então eles colocam esse carro de parada para reanimar o paciente. Então o médico fala assim, 7 dias colocamos o carro de parada aqui, mas depois 7 dias não precisa, porque os pacientes estão todos bem. Não funciona assim. O bombeiro vai falar assim, ok, 7 dias colocamos o caminhão do bombeiro aqui preparado para alguma emergência, mas depois 7 dias não vamos colocar, porque aqui nesse país quase não tem emergências. Não funciona assim. O médico sempre tem o carro de parar aí. Mesmo os pacientes estando estáveis, mas sempre vai ter o carro de parar aí. O bombeiro, mesmo não havendo acidentes, sempre vai ter o carro preparado com os primeiros auxílios para, se em qualquer momento haja algum problema. Nós também na nossa vida espiritual temos que entender que temos que estar frequentemente em jejum. E como é esse jejum? Apartando tudo aquilo que não agrada a Deus. Afastando de nós tudo aquilo que sabemos que está a ser de destruição para a nossa alma. Tudo aquilo que está sendo um perigo para a nossa vida. Tudo aquilo que nos dá medo. E pedir ao Espírito Santo que arranque de nós. Não podemos sentir medo de nada. Então é aí onde nós começamos a quebrar diferentes maldições de geração em geração. Na minha família tinha uma doença. Ai não, porque isso é de raça. Hipertensão é de raça. Hipertensão é de raça. Então eu comecei a ter hipertensão, tensão alta, e falava que é de raça. E cada vez ia pior, mas quando eu falei assim, eu rejeito, não é de raça não, eu rejeito hipertensão na minha vida. Foi embora, porque nós damos legalidade daquilo que nós falamos. Se nós falamos que nossos filhos são fracassados, são inúteis, são isso, são mais o outro, é isso que nossos filhos vão ser. Mas se nós falamos com nossos filhos, mesmo eles falando, não mãe, eu não consigo, mãe, isso, mas tu consegues. Jesus Cristo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te acompanhar e vai te ajudar a vencer essa praga, a vencer esse vício, a vencer. Temos que profetizar palavras de bênção. Ah, não, é que o médico disse que meu filho e sempre vai ter esse problema, que meu filho nunca vai avançar, diagnosticaram esse problema no meu filho, então é isso que o meu filho vai ser. Mentira. É isso que Jesus Cristo disse, é isso que Jesus Cristo fala na sua palavra? Que nós vamos ser miseráveis? Que nossos filhos vão ser miseráveis? Que nossos filhos vão estar sempre no vício? Que nossos filhos vão estar sempre com essa doença? É isso que Jesus Cristo fala na sua palavra? Porque ele falou que eu sou o caminho e a vida. E onde a vida não é doença. O nosso corpo, claro, vai ter enfermidades, vai ter isso, vai ter mais o outro, mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar. Não, temos que lutar contra isso. Pois Jesus Cristo levou tudo na cruz. Não, é que eu mereço essa vida de miséria, porque na minha família ninguém prosperou, então eu não vou prosperar. Quem disse isso? Jesus Cristo disse que e não vamos prosperar? Se aqui tem montes de promessas que ele dá para quem confia nele, para quem lhe obedece. Não funciona assim. Então, deixemos de ser pessoas que fazem jejum por determinado dia. Deixemos de ser... Tem jejum assim que não, por exemplo, ok, durante 3 dias eu vou fazer um jejum para buscar o Espírito Santo, para me dar a direção disso. Durante 7 dias eu vou fazer um jejum que eu quero estar sempre só conectada com o Espírito Santo, isso me ajuda. Mas e que tal se fazemos isso sempre? E que tal se sempre estamos em jejum? Que tal? Entender que jejum não é de religião A, B ou C, mas jejum é perguntar a Deus sempre, meu Pai, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso tirar em mim que não agrada ao Senhor? Espírito Santo, o que eu preciso para avançar? Espírito Santo, o que eu preciso deixar? O que eu preciso deixar assim de medo para eu poder confiar só no Senhor? Assim, isso é jejum. Isso é jejum. Porque é afastar de nós coisas que sabemos que não agrada a Deus. É afastar de nós coisas que sabemos que vai ser destruição para a nossa alma. Isso significa jejum. É por isso que nós fazemos um jejum.
e de repente conseguimos bênção e vamos embora. Mas quando estamos frequentemente em jejum, frequentemente em obediência, de repente nós vamos ver que coisas que estavam trancadas na nossa vida começam a abrir. Esse jejum que agrada a Deus. Não é um jejum que agora eu evito fofoca, depois de sair do jejum eu começo a fofoca. É o jejum que eu falo, eu vou fazer um jejum de não estar reclamando, de não estar murmurando, de não estar criticando, mas sim um foco no jejum. Eu termino esse jejum de 21 dias, de 7 dias, mas depois desse jejum eu começo a murmurar, a criticar, a fofocar, a fazer tudo isso. Não funciona, não funciona. Por isso que nossa vida avança, vem para trás. Avança, vem para trás. Por quê? Porque fazemos jejum concentrados, porque queremos alcançar objetivos. Jejum para abrir as portas de trabalho. Ok, eu faço um jejum de 7 dias, 21 dias para abrir a porta de trabalho. Ok, Deus já abre a porta de trabalho, mas depois, eu vou embora. Por quê? Porque eu não permaneci nesse jejum. Porque se eu tivesse permanecido nesse jejum, entende? Não é só porque tem alimentos, claro, estamos fazendo jejum de alimentos para deixar determinados alimentos, para poder ter a resposta de Deus. Ok, mas não vamos seguir sempre com esse jejum de alimentos, por quê? Porque nosso corpo precisa também de mais nutrientes, certo? Mas eu estou a falar mesmo desse jejum que nós às vezes fazemos, de ficar tal dia, sem fazer tal coisas que não agradam a Deus. E quando saímos desse jejum, fazemos ainda pior. Vamos permanecer nesse jejum. E mesmo quando vemos que fizemos um jejum, esse jejum agradou a Deus, seguimos nesse jejum. Eu quando vi que eu fiz um jejum para deixar de fazer fofoca, ou para deixar de estar a responder fofocas, isso mais outro, eu falei assim, espera, porque depois que eu fiz esse jejum, mesmo que foi 7 dias, para deixar de fazer fofoca, e eu me senti que a minha alma estava mais limpa. Então eu vou pegar esse jejum de não fazer fofoca durante toda a minha vida. E quando vem fofoca, dentro de mim eu falo assim, meu Pai, repreende todo espírito de fofoca em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa de repente começa a mudar com outra conversa. Entende? Então, meu Pai, eu quero fazer um jejum para evitar de comer muito pão. Porque eu comia muito pão. Então, eu comecei a fazer jejum de não comer muito pão. Mas esse jejum, porque eu sabia que eu estava a exagerar, a comer pão, todo dia, assim, em cima do pão. Então, o que é que eu fiz? Ok, meu Pai, esse jejum de não comer pão me veio bem para a minha saúde. Esse jejum de não comer muito frito veio bem para a minha saúde. Então, o que eu vou fazer agora é, uma semana, eu volto outra vez, tá vendo? Se eu vou comer pão, então, com menos quantidade. E de repente, quando eu vejo que eu estou comendo pão com muita quantidade, eu começo a diminuir o pão. Eu começo, por exemplo, essa semana eu não vou comer pão. A próxima semana eu começo a comer pão. Se eu vejo que eu estou comendo muito pão outra vez, assim tal, mesmo sabendo que eu vou comendo pão assim pouquinho, eu outra vez volto também a comer menos pão. Ou uma semana sem comer pão. E aí, de repente, nós vamos ver que o nosso corpo já não tem ansiedade para comer tanto pão. Ou já não tem ansiedade para comer tanto doce. Por quê? Porque nós mesmos vamos colocar essa rotina. Ok, essa semana eu estou fazendo jejum para não comer muito pão. Ok, e tal. Porque temos que entender que o jejum é benefício para nós, não é para Deus não. Mas o bom é que quando a gente nos conecta com Deus, porque quanto mais alimentamos o espírito e menos a carne, ou seja, mesmo menos o nosso corpo com coisas que não servem, então mais a presença de Deus invade dentro de nós. Entende? Então o jejum é isso. Não é determinar o dia, eu faço depois, quando eu sair, faço pior. Não. O jejum é entender que temos que estar frequentemente em jejum. Porque jejum faz com que o nosso espírito esteja mais conectado com Deus. Entende? Então, se vês que já fizeste o jejum de não criticar, não murmurar, não fofocar, continua nesse jejum. É uma benção. É uma benção. Porque quando mais preocupamos com a nossa vida, quando mais nos damos conta que a nossa vida precisa de conserto, que precisamos mais de Deus, não temos tempo para fofocar a vida do outro. Entende? Quando vemos que um alimento não faz mal, então essa semana não vou comer, meu Pai, me ajuda essa semana, não vou comer esse alimento porque me está a fazer mal, eu tenho muita ansiedade. O Espírito Santo vem e ajuda. Entende? Durante a semana, então não vamos comer essa coisa. Para que o Espírito Santo nos ajude. Mesmo dando ansiedade, bebe um copo de água. Quando bebes um copo de água, fala assim, Espírito Santo, que essa água seja como o sangue de Jesus alimentando o meu corpo para eu poder tirar toda a ansiedade do meu corpo. Entende? Porque a água é vida. Então, bebe essa água aí, determinando, meu Pai, lava o meu corpo com essa água, de toda a ansiedade, de toda a opressão, de toda a preocupação, de tudo aquilo que é mal. Lava o meu corpo com essa água, em nome de Jesus, que essa água seja como o sangue de Jesus. Entende? E aí, depois, vamos vendo que a ansiedade vai sair do nosso corpo, Aquilo que comíamos, eu tenho um testemunho onde que eu comia muito pão. Chegou um ponto já que eu, quando saborei o pão, porque, por exemplo, uma semana eu não como nada de pão, porque eu sei que eu tenho essa coisa com o pão. Não como nada de trigo, certo?
A próxima semana eu começo a comer. Mas depois eu me dou conta que a próxima semana, quando eu vou comer o trigo, já não consigo comer com a mesma ansiedade. Por quê? Porque eu já diminui o trigo a semana anterior. O nosso corpo vai vendo que não é necessário tanto assim comer esse alimento, esse doce, esse pão, esse frito. O nosso corpo mesmo vai dando conta. Entende? Porque às vezes consumimos e acostumamos o nosso corpo, mas quando começamos a tirar, e pedimos para o Santo que nos deu força por enquanto estamos a tirar esse vício, talvez seja café. Eu também tinha esse vício com o café. Se não tem café, eu não posso estar bem durante o dia. Se não tem... Tudo que nós dependemos, tudo que estamos apegados a Ele, temos que entregar a Deus. Então, eu falei assim, meu pai, estou bebendo muito café. Temos que reconhecer quando estamos a fazer alguma coisa que não está bem. Meu pai, eu reconheço que estou bebendo muito café. Então, me ajuda. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer assim. Essa semana, não vou beber café. Mas, meu pai, me ajuda. É uma guerra, é uma luta, porque em cima vem pessoas, queres café? Queres pão? Ai, queres esse bolo? E tu ficas aí. Mas isso agrada a Deus. E vais ver uma grande diferença na tua vida. Portas já se abrirem, coisas que antes estavam paradas, vais ver a diferença. Então, eu parei de beber café. Na semana seguinte, já o cheiro do café até me incomodava um pouco. Porque o meu corpo se deu conta que não tinha que ser tanto adito a café. Não, meu corpo se deu conta que pode viver também sem café. O pão também é a mesma coisa. É uma semana sem comer pão. Depois, na semana seguinte, o meu corpo se deu conta que não tinha tanta necessidade de pão. Então, eu comia pão, mas não comia o pão com tanta, assim, ansiedade. E, de repente, quando eu começava a comer e tal, eu via que durante os dias, semanas, estava outra vez com essa ansiedade de comer mais pão. Eu, outra vez, voltava a não comer pão. Até que o meu corpo agora, quando eu vou, por exemplo, nos lugares, assim, tal, mesmo em casa, eu como pão, às vezes não consigo nem comer tudo. Por quê? Porque o meu corpo já se deu conta que um pouco é suficiente. Entende? A fofoca, que eu fiz jejum de fofoca. Então, aí, de repente, já quando eu começo, já a boca quer fazer fofoca para falar alguma coisa que não devo. De repente, eu sinto assim, aí já a minha consciência fala assim, fica quieta, deixa de falar coisa que não deve. Então, aí já é isso. Então, o jejum é isso. Né? Fazer uma temporada e depois tal. Não, o jejum é entender que o nosso corpo tem coisas que não precisa. Se é uma coisa que nos dá medo, sabemos que não precisamos de medo no nosso corpo. Então vamos orar ao Espírito Santo para nos ajudar a enfrentar esse medo. Porque o medo, para tirar o medo, tem que se enfrentar o medo. Não é fugir, é enfrentar o medo. É enfrentar os problemas. Então, eu entendi isso. Então, o que me dava medo já não me dá medo. Por quê? Porque eu falei, meu pai, me dá força para eu poder enfrentar esse medo e poder sair desse ciclo de estar sempre com medo. Ai, agora, ai, se descobrem, ai, se isso, ai, tal, como é que vai ser? Não. Entende? Então, faça uma prova com Deus. Permanece permanentemente no jejum. E entender que jejum não é religião A, B ou C, mas jejum é buscar tudo aquilo que estamos apegados, tudo aquilo que não queremos soltar. E entender que temos que entregar ao Espírito Santo para que ele venha lavar com o sangue de Jesus e nos dar a direção como fazer. Tu vais ver que, por exemplo, se é álcool, não consegues libertar do álcool, o Espírito Santo me dá força para eu poder me libertar do álcool. Espírito Santo, lava o meu corpo com o sangue de Jesus para eu poder libertar do álcool, do vício da pornografia, do vício de comer muitos doces, do vício do adultério, do vício de querer estar sempre buscando amante, do vício, seja qual for o vício, do medo de perder tal coisa, do medo de que se me deixarem, do medo de que se qualquer coisa tal, eu vou morrer, do medo que se eu não comer esse doce hoje, porque eu falava assim, se eu não comer gomas um só dia, eu não consigo. Até que eu pedi Espírito Santo. Eu peguei um copo com água e falei, meu pai, com esse copo com água, o Senhor lava meu corpo. A partir do momento que eu beber, o Senhor lava meu corpo. Lava meu corpo com essa água, como se fosse sangue de Jesus, para arrancar todo o vício dentro de mim, meu pai. Eu não quero mais estar nesse vício. E pela honra e glória de Deus, porque eu comia praticamente quase 1 quilo de gomas por dia. E eu me levantava pela madrugada para continuar comendo gomas. De tanta ansiedade que eu tinha. No meio da depressão. Então eu não parava de comer doces. No meu bolso eu não podia faltar gomas. Até que um dia eu me cansei e falei, Espírito Santo, se realmente o Senhor é real, se realmente Jesus Cristo está vivo, então a partir do momento que eu beber esse copo com água, o meu corpo vai ser lavado com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus levou tudo na cruz, lavou todo o pecado, toda a depressão, toda a opressão, todas as enfermidades. Então, se é real o que aconteceu na cruz, então o Senhor vai lavar o meu corpo e eu não vou mais ficar nesse vício. E eu de repente, olha, porque assim, Deus quando tira vícios, sutilmente vamos nos dar conta.
porque eu de repente já ia ao supermercado, eu nem me lembrava de comprar gomas. Então, um dia cheguei na casa e falei assim, hoje não trouxe gomas para casa. Eu falei assim, isso foi um milagre de Deus. Então hoje eu vejo gomas, porque antes não podia ver gomas. Hoje eu vejo gomas, mesmo que as pessoas me oferecendo, eu não tenho vontade de comer gomas. Foi o apetite de comer gomas. Não tenho ansiedade pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Porque eu falei com a minha própria boca, meu pai, eu tenho esse vício. Temos que reconhecer que temos vício. Temos que reconhecer que temos uma coisa aí que nos tem preso, que nos tem pegado. Porque não podemos amar a Deus e também amar o dinheiro. Não podemos amar a Deus e amar vícios. Não. Ou Deus ou vícios. Ou Deus ou dinheiro. É assim. Ou Deus ou as nossas vantagens. Então, tudo aquilo que é mau, vamos entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a diferença na nossa vida. Ok? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é essa palavra que eu queria deixar. O Espírito Santo, eu acho que já falou com cada um de nós. Porque não sou eu, mas sim a sua palavra. Então, vamos seguir, entender que jejum não é religião. Jejum não é igreja. Jejum não é doutrina. Jejum não é rotina. Mas sim, jejum é sempre buscar com que nosso espírito esteja conectado com Deus, porque o Espírito Santo, Deus é Espírito, que é o seu Espírito Santo. Então, para estar conectado com Ele, para estar sensível à voz dEle, temos que tirar coisas que estamos apegados. Vamos perguntar ao Espírito Santo o que é que estamos tão apegados que não nos deixa avançar, que temos medo de perder. E assim entregamos a Deus e Deus vem e guarda, porque aquele que está escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então vamos descansar em Deus e entender que tudo aquilo que é mau tem que ser entregue ao Espírito Santo para que Jesus venha e faça tudo novo, ok? Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão com Deus. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado por mais um estudo. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nos apegamos em coisas e em pessoas, meu Pai, com medo de perder, com medo do que podemos encontrar lá na frente, Jesus Cristo. Mas nesse momento entregamos todo o medo, toda a preocupação, toda a opressão, meu Pai, todo o vício, meu Pai, tudo aquilo que é mal, entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor venha e restaure, meu Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor o que mais quer é libertar, é restaurar essa vara, meu Pai, que nesse momento essa pessoa entenda que tudo aquilo que tem oprimido a sua alma, meu Pai, ela possa entregar nas Tuas mãos para que o Senhor venha e faça tudo novo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, faça morar dentro da nossa casa, faça morar o Espírito Santo dentro do nosso coração. Que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe e lembre sempre, tudo aquilo que dá medo, tudo aquilo que preocupa, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é mal, problemas, aflições, entrega ao Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer coisas novas na nossa vida, para a honra e glória no nome dele, ok? Se ele fez na minha vida, também vai fazer na tua vida. É só obedecer e reconhecer que precisamos da ajuda dele. Deus te abençoe.